Olá, olá! Eu sou Flávia Fonseca, eu sou advogada e hoje eu gostaria de conversar com você sobre planejamento sucessório. Comumente as pessoas aqui no Brasil, elas não têm o hábito de conversar sobre patrimônio. As pessoas quando elas se casam, elas não conversam sobre regime de casamento, com medo disso criar uma indisposição, de que a pessoa pense que está casando por interesse, ou quando vai se falar em sucessão, comumente as pessoas que têm a propriedade dos bens não conversam sobre a manifestação de vontade delas, como elas gostariam que fosse feito a disposição patrimonial e sucessória da sua empresa, ou do seu imóvel, do seu apartamento, ou dos seus bens, do seu carro. E quando ocorre o evento morte, isso cria uma celeuma, uma indisposição, tanto entre os herdeiros, também quanto as pessoas que estão envolvidas ali, muitas vezes numa sociedade, ou muitas vezes, né, dentro de uma organização, de um sistema familiar. Mas isso não precisa mais ser assim. Existe um movimento de desjudicialização dos processos de inventário com a chamada holding familiar. Sim, esse nome holding familiar é o nome que as pessoas acham que é somente para as grandes fortunas ou para as pessoas que têm uma alta capacidade intelectual, ou então para as grandes corporações que têm uma complexidade nessas organizações. Isso não precisa mais ser assim. As holds hoje são acessíveis para as pessoas que têm até mesmo um único patrimônio. E como a gente vem também, né, de um histórico, né, de cursos e vivências em constelação familiar e organizacional, eu também sou consteladora familiar, a gente percebe que é possível sim trazermos uma pacificação para as famílias, trazer um entendimento sobre essas questões transcendentes da vida, sobre o morrer, sobre o nascer, sobre a sucessão patrimonial. Então vamos lá, preciso que a gente então compreenda o que vem a ser isso, né? O ato de disposição de sucessão patrimonial é onde a gente diz que no evento morte, como você gostaria que fosse feita a distribuição dos seus bens. A gente precisa respeitar a legítima, que é os 50% para os herdeiros necessários, que são os filhos, na falta dos filhos, os pais, na falta dos pais, né, existe uma ordem sucessória, né? Na verdade, os herdeiros necessários são os pais e os filhos, depois busca-se os irmãos, ou então, até mesmo se não houver irmãos, os bens vão concentrar todos com o companheiro, ou com a esposa, ou com o marido. Mas o que a gente precisa compreender é que 50% dos bens de uma pessoa podem ser distribuídos e podem ser doados, ou podem ser oferecidos para quem a pessoa bem entender. Então, imaginar que, como no meu caso, né, eu há 25 anos que eu faço trabalho assistencial com criança em situação de risco social. Se eu quiser dispor 50% do meu patrimônio para essa associação, para essa causa social, eu posso fazer isso em vida. Eu não preciso fazer isso através de inventário, porque inventário também há um custo muito alto, tanto de custos de processo, custos judiciais, quanto de tributos, quanto até mesmo de honorários, sendo que a gente pode minimizar, a gente pode trazer um grande benefício de um planejamento tributário com custos muito menores. Então, através de uma constituição de empresas, e essas empresas podem ser feitas através de uma empresa de sociedade mercantil, sociedade empresarial limitada, as pessoas podem, então, fazer composições de empresas de participação societária para que possa, então, trazer essa segurança patrimonial e também uma previsão de uma sucessão. Para quem que você gostaria, né, que se você tiver uma empresa, quem que você gostaria que fosse o diretor da sua empresa, ou que ficasse com a sua função, com as suas cotas, e tudo isso pode ser feito através do que a gente chama de acordo de cotistas, né? Então, através do próprio planejamento das holdings. Você pode ter uma holding para você proteger o seu patrimônio, que é a holding cofre. Você pode ter uma holding
para operacionalizar as suas transações empresariais e comerciais, que é a holding operacional. Você pode ter uma holding rural, se você tem propriedade rural, e lá você pode falar sobre arrendamento, você pode falar sobre o seu agronegócio, você pode colocar na holding todo o patrimônio que você tem, ações, carros, imóveis, e isso te trazer uma grande segurança, além de um grande benefício tributário. Sim, porque nós sabemos que hoje os empresários, eles são considerados a mola propulsora do país, e são os empresários que impulsionam a nossa economia. E mediante isso, há diversas legislações no ordenamento jurídico, no próprio regulamento do imposto de renda, no Código Civil, tá? Na lei das SAs, que preferenciam, que dão privilégios e que dão preferências para a opção de você ter um CNPJ. E através disso, né, através de uma composição de um objeto na sua constituição da sua sociedade, você poder então dispor, né, de que você quer constituir uma holding para participação, né, e controle de outras sociedades. E através então dessa formação sistêmica dessas empresas, né, você ali poder fazer doação para os seus filhos, ou dispor, né, de como será feita a sucessão da sua empresa, quem será as pessoas que irão suceder, trazendo então um grande benefício no sentido de após a sua morte. A gente precisa de falar disso, porque é um evento certo, né, futuro e certo, a gente só não sabe quando, mas através dessa composição, desse instituto jurídico, você não precisará abrir, as pessoas, né, que irão te suceder não precisarão abrir inventário. Então imagina, um patriarca fazendo uma holding, um sistema de holding, e favorecendo os seus filhos, os seus netos, seus herdeiros, seus sócios, né, de um desgaste de um processo de inventário. Nós sabemos que um processo de inventário hoje, além de ser um processo com um desgaste patrimonial muito grande, 40% dos bens de uma pessoa, do decurso de uma pessoa que falece, eles são praticamente absorvidos nas custas de um processo de inventário. E quando nós fazemos essa disposição de holding familiar, a família, aquele sistema, não precisará ter este gasto. Então, muitas vezes, né, a última holding que eu fiz, eu conversando com as pessoas, a matriarca estava acometida de uma doença grave, e eu conversando com os herdeiros, eles vieram me dizer que queriam vender um imóvel, um apartamento, para custear as despesas com o advogado, com custos judiciais e também com as despesas de TCMD. E eu disse, não, isso não precisa mais ser assim. Eu mostrei para eles a economia que eles podiam fazer através da constituição de uma holding. E assim nós fizemos, né? E foi realmente algo muito benéfico para eles. Eu tive, né, o prazer de escutar da matriarca que eu estava levando para ela um conforto muito grande nessa doença, na doença difícil que ela estava enfrentando, trazendo então essa pacificação, essa tranquilidade, sabedora, né, de que após a sua morte, que tudo já estava resolvido, que tudo estava sendo minimamente cuidado. Isso traz um conforto até mesmo para a pessoa, né, que está ali no seu juízo normal, vivendo uma situação de uma doença grave, como foi essa holding dessa família que nós realizamos. Então, através desse instituto jurídico, que nós vamos fazer uma série de vídeos aqui explicando como que essas empresas podem ser feitas, podem ser constituídas, e os benefícios que isso vão trazer. Nós vamos fazer aqui uma tabela mostrando os custos que nós temos num processo de inventário e os custos que nós temos com a constituição de uma holding, e você realmente vai ficar muito impressionado. E as pessoas perguntam, por que essa informação não está aí, né, disponível para todos? Por que as pessoas, quando a gente fala de holding, quando a gente fala de offshore, quando a gente fala de governança, de compliance, as pessoas pensam que isso é somente para aquelas empresas, para aquelas associações extremamente complexas, né, que movimentam milhões de dinheiro em bolsa de ações. E não, pessoal, isso é muito utilizado, as holdings é muito utilizado nos Estados Unidos, muito utilizado no Canadá, muito utilizada na Europa, e o que a gente precisa é tomar posse desse conhecimento, estar aberto para isso, para que a gente possa, então, trazer um conceito de justiça
de família, um conceito sistêmico, sim, porque isso é sistêmico. Porque isso vem muito das constelações familiares organizacionais, trazer, né, uma mediação, uma pacificação de um possível conflito, trazendo, então, trazendo o sentido de pertencimento, o sentido de hierarquia e o sentido, né, principalmente, né, de equilíbrio entre todos. Então, a gente vem abraçando aí, né, eu, na minha tese de doutorado, eu estudei muito, a minha tese foi sobre holding, né, então, eu estou muito feliz de poder ver agora isso sendo, assim, traduzido, sendo trazido de uma maneira democrática, né, para todas as famílias, para todas as pessoas que queiram, sim, trazer mediações, pacificações, solução para os conflitos, de um possível conflito, de uma maneira muito mais saudável. A gente tem uma frase, né, uma frase forte, né, que diz o seguinte, né, que a herança é aquilo que o morto traz para trazer a morte entre os herdeiros, né? Isso não precisa mais ser assim. A herança pode ser algo benéfico, né? Na visão sistêmica, a gente tem um entendimento sobre herança, que a herança tem que ser algo para servir a família, para trazer frutos, para trazer benefícios para a família e não para trazer discórdia, desentendimento e separações. Então, esse instituto veio para trazer união, para trazer possibilidade de crescimento e principalmente para trazer aí, né, uma grande economia para todos. Então fica a dica, tá? Acompanhe os nossos vídeos, estaremos sempre aqui trazendo para vocês dicas e compartilhe, deixa aqui comentar, deixa aqui suas dúvidas, estamos aqui para trazer soluções para suas dúvidas, né? Perguntar que tipo de imposto incide, né? Como que é feito esse arranjo societário, né? As dúvidas que você tem sobre o direito de habitação das pessoas, né? Das companheiras, das esposas, dos maridos, nós vamos trazer minimamente o passo a passo, explicando para vocês de maneira detalhada sobre tudo que compõe esse instituto jurídico. Então, pessoal, até o nosso próximo vídeo e não se esqueçam de deixar o seu like aqui e seus comentários. Até breve!